toma uma parte da história aqui que se chama Abhimanyu, que é o filho de Arjuna, né? O filho de Arjuna que foi morto na guerra, aquele mesmo que foi, né, justamente ao alcance de Drona, passando por exatamente a formação de Drona, e é morto por todos que estavam ali, inclusive Drona. Esse daí justamente filho, né, então de Arjuna e Subhadra, né? Subhadra que era, né, no caso irmã de Krishna, então aqui seria então sobrinho de Krishna, né? Esse Abhimanyu, Abhimanyu né, no caso tinha uma esposa, Uttara, que inclusive, né, trazendo, né, dentro da história aqui quem é Uttara. Uttara, no caso, é a filha, né, do rei Virata, que é aquele rei justamente aonde os Pandavas ficaram escondidos o último ano, né, do seu período justamente que estava distante na floresta, né, passaram 12 anos e o último ano ficou escondido em um reino de Virata. Então, justamente Arjuna foi aquele justamente dançarino que ensinava para as mulheres nesse reino a dança, né, a arte da dança, que ele tinha aprendido com as Pisaras, que seriam uns tipo deusas, semideusas, né, normalmente do além, que dançava, né, então ele aprendeu com ela, Arjuna, naquele momento onde ele estava, né, desbravando o mundo para aprender, né, justamente lá com Indra, né, conseguir as armas, né, tipo, a Brahmastra foi uma delas. E aí, no caso, nesse ponto ali ele aprendeu, e lá no reino de Virata ele ensinou, né, realmente para o reino, para as mulheres do reino, a dança, né, universal. Nessa dança, justamente uma das alunas era então a filha de Abhimanyu, né, essa Uttara, né, que aí no caso o rei, no fim, justamente sabendo quem era então aquele professor, né, de dança, né, que era então Arjuna, ele oferece então essa filha para Arjuna, e Arjuna fala, né, o contato que eu tenho justamente com os alunos é o mesmo que um professor com a sua aluna, que é como se fosse um filho, filha. Então ela eu sinto como minha filha, mas então se você, né, permitir, ela será então, né, noiva e esposa, né, do meu filho Abhimanyu. Isso. Abhimanyu. Esse que morreu, e no caso ela, quando, né, justamente Abhimanyu morreu, ela estava grávida, né, de então Prakshiti, que era justamente então neto, né, de Arjuna. Mas só que no caso, né, foi tentado matar também esse filho na barriga de Uttara, só, né, também por Ashwatthama, tentou matar com a Brahmastra ainda, né, realmente querendo destruir tudo, né, tentou matar, porém ela, né, então Subhadra e a Draupadi, né, fizeram então entoaram o mantra, justamente pediram, né, para Krishna para interceder, né, justamente para que não matasse então esse seu neto, né, sua neta, seu neto, né? E com isso, então, né, Krishna intercedeu, não permitindo que, né, esse filho, Prakshiti, morresse, né? Então ela teve o filho de Abhimanyu, e então esse seria agora justamente quem resta, né, justamente da descendência dos Pandavas para reinar. Então a partir daqui a história de Mahabharata, né, é justamente a história do povos antigos, que justamente seria dos descendentes, né, ascendentes, realmente da humanidade, né? Nessa visão da humanidade, né, ali no caso indiano, né? Então esse Prakshiti
seria o rei Prakshit, né, justamente que seria, né, a partir dele teria, né, todo o reinado da Índia, né, e continuava então ainda ter mais história até, né, que ainda não está no Mahabharata, porque o Mahabharata então finaliza nessa parte, mas ainda tem essa, né, o pós-Mahabharata, que como se diz na história, é histórico, né, são fatos históricos, apesar da sua mitologia, da sua lenda, né, de várias histórias sendo implementadas, né, colocadas, né, dentro do processo, mas os reinos realmente colocam-se como um fato histórico, realmente. Teve, né, os reis, os príncipes, as rainhas, as princesas, todo se desenrolar existiu, né, e aí no caso então aqui seria, né, as descendentes, né, sendo, né, desenrolada a história da humanidade nessa história aqui, né, nesse ponto de vista, né? Então, assim então ficaria, né, Yudhishthira, no caso, tio no caso do Prakshit, seria, né, Coroare, né, então coroa, né, no caso, Prakshit, a ser o rei, né? Então a história, né, após Mahabharata, né, continua dessa forma, né? Justamente os Pandavas, né, reinam ainda, né, justamente por um período de forte memória, né, são 36 anos, e a partir disso eles sobem os Himalaias, né, para tipo, se entregar, né, para a morte corpórea, né, ir para o céu, para o inferno, para onde for que seja. Ainda tem até um desenrolar dessa história, né, de como seria essa aproximação, que tem sido colocada dessa forma, que Yudhishthira, né, subia então ao céu, e no céu encontrava seus rivais ali, né, Duryodhana, né, como sendo, né, realmente no trono, todo, né, realmente como se tivesse, né, praticado Dharma. Seria, né, basicamente isso foi para o céu, né? Isso é nossa linguagem, seria isso. E ele coloca, né, leva esse questionamento para Vyasa, né, como assim, né? Como que, né, o Duryodhana, com todas as suas maldades, né, está aqui, né, e aí, né, é colocado para ele que é isso aí, né? Realmente ele agiu dentro do Dharma dele, então tá tudo certo. E aí continua também, né, vai ao encontro dos seus irmãos que estão numa situação que não é um tipo de céu, né? E aí é colocado, mas como, né, tal, isso aí, nesse ponto, né, finalizando realmente o Mahabharata, fechando, né, a página do Mahabharata, coloca que essa seria a última ilusão, né, realmente para Yudhishthira, que pensar que existe céu e inferno, né, realmente se pensar que algo está certo, algo está errado, na verdade tudo depende das possibilidades, né, realmente do ponto de vista. Então essa era a última ilusão, né, realmente posta para o ser humano, né? E é bem assim que se fecha então a história de Mahabharata, né, com todos esses, né, pontos, né, falando sobre Dharma, sobre Karma, sobre certo e errado, sobre a vida, né, realmente humana, sobre as condições do nossa visão, realmente, nossos sentidos nos levam a crer em algo ilusório, e todos os sentimentos e emoções que vivemos dentro de nós, realmente, como, né, muitas das vezes a gente enxerga algo como certo e às vezes é errado, dependendo do ponto de vista. E aí, às vezes, muitas coisas que parecem ser errado, na verdade é o certo porque é o caminho do Dharma, é a coisa que tem que acontecer. Então, essa é uma grande história que dá base para todas as histórias, né, realmente indianas, e tem mais outras como a Ramayana, que depois a gente vai contar ela também, e outras mais, né? Então tem os Puranas, que são pequenos pedaços de história que também contam, né, tipo, resumidamente, algumas histórias típicas, né, dentro dessas histórias maiores, né, tem umas pequenas histórias sendo contadas. Então, os Puranas servem para isso, pegando esses pequenos, de repente a gente também desenrola esses Puranas. E vamos aí, né? Vamos juntos, né? Aprendendo e crescendo, e identificando, e vivendo, e processando todos esses
esses conhecimentos dentro de nós, que esse é o nosso caminho. Então é para isso que serve ter essas histórias, para a gente se identificar o mundo à nossa volta e compreender qual seria então dentro dessa ideação o melhor caminho. E esse caminho vai depender muito do nosso ponto, né? O que a gente coloca como verdade, o que a gente entende como mundo, né? Então é algo realmente, né, uma epopeia, né? Realmente grandiosa, uma história grandiosa que nos leva para um mundo vasto, né, e isso aí realmente é para a nossa vida. Então mantemos nós aqui, né, seguindo nesse processo de conhecimento, e muita gratidão por você, se você está aqui assistindo até esse momento, é porque se interessou pela história, e nós vamos continuar contando as, né, melhores histórias possíveis, né? Dessa forma, né? Assim, vamos lá, né? Vamos junto, vamos conhecendo, vamos aprendendo, e namastê, gratidão e até a próxima. Mãos no som do peito, fecha os olhos. Shanti, Shanti, Shanti. Namastê. Om Tat Sat. E assim foi dito na venerável Mahabharata Bhagavad Gita, a história. Namastê.